Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula. Meu nome é Lucas Gabriel, professor de matemática, faço preparação aqui para concursos públicos da nossa área, da área do magistério. E hoje a gente está fazendo aqui a nossa revisão para ser do Espírito Santo, parte 2. Essa revisão ela vai ser muito especial, a gente já está fazendo aqui a revisão aqui no nosso grupo, a galera que está entrando. Essa aqui é uma aula aberta que a gente está fazendo no nosso grupo de estudos. E a gente sempre prepara, faz preparação para concursos. A gente vai agora começar aqui a nossa preparação nas próximas semanas para os concursos de Minas, Paraíba, Seduc Mato Grosso. Também vamos fazer para a Prova Nacional Docente. Então, se você tem interesse aí em se preparar para concursos, tá? Tem um link aqui na descrição, que você pode falar diretamente comigo, pelo chat, e aí tirar todas as suas dúvidas. Hoje, a gente vai ter a nossa live aqui dividida em duas partes, tá? A primeira parte, a gente vai fazer uma análise desse estudo de caso aqui. Foi um concurso Rio Grande do Norte. Sim, foi da FGV, mas é porque a galera aqui do grupo, do curso da SEDU, a gente fez muito estudo de caso da Fundação Carlos Chagas e de tudo mais. Então, eu resolvi pegar aqui uma da FGV, que inclusive foi um professor que trouxe, o professor Everton, e aí eu estou aproveitando que ele trouxe esse estudo de caso para eu trabalhar, e aí eu estou trazendo aqui para vocês. Dei uma lida aqui rapidinho, que eu vou pegar a resolução. E o que a gente vai fazer? Enquanto isso, eu vou falando com vocês, né? O que nós vamos fazer? Nós iremos ver esse estudo de caso, né? Fazer a leitura aqui com vocês. E eu vou mostrar para vocês um padrão de resolução, tá? Vou mostrar, assim, quais são os vícios que geralmente as pessoas cometem, como que vocês podem escrever um padrão de discursiva, como que vocês podem ali resolver, né? Colocar ali equações e tudo mais, e tentar aí ajudar aí nessa reta final. Então, começando aqui o item. Considere representados no plano cartesiano os gráficos das funções f e g, ambas de R em R, tais que f e g têm essas expressões, sejam os pontos A e B, respectivamente, as interseções da reta vertical de equação x igual a k, sendo x pertencente aos reais, com os gráficos de f e g. Aí ele começa. Para que intervalos de valores de k, o ponto A posiciona-se no plano cartesiano abaixo do ponto B, considerando-se K variando exclusivamente no intervalo de valores em que o ponto A posiciona-se no plano cartesiano abaixo do ponto B, calcule a maior distância possível entre esses dois pontos. Seja M o ponto médio entre os vértices dos gráficos de f de g, seja N o ponto médio entre as interseções, calcule a distância entre os pontos M e N. Então, tá vendo que foi uma discursiva bem bacana, não é uma discursiva fácil, tá, de resolver. E a gente vai aqui agora trabalhar aí com a resolução, tá bem? Primeira coisa de uma discursiva, eu acho que o principal é que você acerte a resolução. Então, antes de você se preocupar com escrita, você tem que saber resolver isso. Então, eu vou falar aqui, fazer aqui mais ou menos, que eu já fiz aqui a resolução, então estou pegando aqui a copiazinha, tá? Como que ficam posicionados aqui os gráficos? Você tem aqui o plano cartesiano. É claro que eu já fiz uma série de cálculos, depois eu vou mostrar ele para vocês, bem? Você tem aqui a primeira função, que ela bate aqui no x igual a 2. Para menos 1 ela vale 5, então 3, 4, 5. Ela vai fazendo meio assim. Essa aqui, no caso, é a f de x, tá? Gráfico da f de x. E você tem aqui o gráfico da g, que ela bate no 6. O ponto de encontro para x igual a 1. Aí tem o vértice da parábola. Você vai vindo para cá, então eu vou fazer só aqui um pequeno esboço. E o que ele está falando aqui nesse item? Vamos voltar. Ele está falando que você tem essas duas funções, e aí você tem um x igual a k, que é uma reta vertical que toca ali esses gráficos.
Então, para qual intervalo dos valores de K, o ponto A posiciona-se no plano cartesiano abaixo do ponto B? O ponto A é o ponto, as interseções com os gráficos de F e G. Tá bom? Então, a F é a vermelha. Vou colocar até de preto aqui agora, porque senão... A F é a vermelha. E a G é essa. Os pontos em que essa reta, o gráfico está abaixo, é aqui. Então, esse é um intervalo, tá? Em que o nosso K ele está abaixo. Então, essa primeira questão, a letra A, é você encontrar a interseção e como você quer abaixo, você vai ter que colocar bolinha aberta. Eu coloquei até bolinha fechada aqui, né? Coloquei até uma bolinha fechada. Mas aqui a gente tem que ser bolinha aberta. Ele quer que esteja abaixo. Então, não menor ou igual. Então, não serve igual. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, ele fala que K está variando exclusivamente nesse intervalo, que a gente vai encontrar na letra A. Então, qual é a maior distância possível entre esses dois pontos? O K, ele é uma reta vertical. Eu vou colocar essa reta aqui de verde. Vou considerar que o maior ponto possível está aqui, tá? Vou colocar a maior distância possível aqui. Se ele é uma reta vertical, isso aqui é o D, a distância, ela é fazendo a diferença entre as leis. Então, você tem que fazer quem? Você tem que fazer a que está em cima com a que está de baixo. Então, você tem que fazer g de x menos f de x, e aí você vai encontrar uma função que te dá a distância entre essas duas. E ele quer a maior distância. Então, para você encontrar a maior distância, o que você tem que fazer? Você tem que encontrar a coordenada do vértice. No caso, o y do vértice. Tudo bem? Então, olha como é que essa discursiva é muito interessante. E aí depois você vê, ó, o M é o ponto médio entre os vértices dos gráficos de F e G. N, o ponto médio entre os pontos de interseção dos gráficos, e ele quer a distância entre esses pontos. Aí a letra C é uma série de cálculos. Né? Você tem que achar as interseções, achar os vértices, calcular os pontos médios e as distâncias. Então, a letra C dá um cadinho de trabalho. Dá mais trabalho do que a outra. Então, a C você tem que calcular os vértices, depois as interseções, os pontos médios, e aí depois a distância. Então, bastante coisa, tá? E eles pediram aí numa discursiva. E aí eu trouxe aqui para vocês, agora que a gente conseguiu conversar um pouquinho sobre a discursiva, a gente trouxe aqui uma ideia, né, sobre o que ela é, eu trouxe aqui para vocês agora a minha resolução, tá? Eu vou apresentar então aqui para vocês a minha resolução, a gente vai ler. Lembrando que, ó, letra A é interseção, letra B é uma diferença entre as leis, e depois, para calcular a maior distância, a gente calcula o y do vértice. E a letra C, a gente tem que calcular os vértices das funções, as interseções, os pontos médios, e aí depois a distância. Então, visto isso, vamos apresentar aqui a minha resolução. Tá em caneta, né, gente? Porque se é uma discursiva, a gente tem que trazer aqui. Então, deixa eu só fazer um negócio. Só um minutinho. Pronto. Pronto, agora eu consigo ver melhor. Pronto, melhorou. Agora eu tô conseguindo ampliar aqui na outra. Pronto. Vou ampliar aqui para vocês e a gente vai fazer a leitura. Primeiro, vamos lá. Como que eu respondi aqui a letra A? Primeira coisa que a gente tem que se ligar nas resoluções discursivas. Vocês têm aí, em muitas dessas discursivas,
as contagens de linhas. Então, eu não aconselho que vocês fiquem pulando linha. Eu sei que vocês vão falar, professor, mas fica mais bonito colocar a equação, você pula uma linha, aí escreve a equação, aí você pula outra linha e escreve outra. Eu sei que fica mais bonito. Só que se você tem 20, 30 linhas para responder 3 itens, cara, não dá, entendeu? E outra, não é para vocês ficarem tem discursivas que são um modelo de redação. Tem outras que não, cara. Tem outras que é só para você indicar mesmo o que você vai fazer. Então, o que eu coloquei aqui, ó, primeiramente, deve-se obter os pontos de interseção dos gráficos de f de g. Uma coisa importante também, ó, letra legível. Aqui faltou apagar um pouquinho, tá, gente? Porque, enfim, a gente está em reta final, o professor também entra em reta final, fica todo mundo em reta final. Mas é interessante vocês utilizarem uma linguagem impessoal. E isso é um vício que nós, professores de matemática, temos. O que geralmente o professor de matemática escreve aqui? Primeiramente, devemos obter os gráficos, ou devemos encontrar. Não se inclua no texto. Não utilize primeira pessoa, eu e nós. Devemos obter. Não faz isso, tá? Evite ao máximo. Se vocês forem pegar as resoluções de livros, por exemplo, de matemática, ele coloca tem-se, obtém-se, pode-se observar. Então, utilize esse tipo de linguagem, tá bom? Deve-se obter os pontos de interseção dos gráficos de FG. Aí, eu fui e pulei uma linha. F, ó lá. Utilizei o conectivo lógico. Utilizei o conectivo lógico. Ponto final. Se eu esqueci algum ponto, já perdi ponto aqui, ó. Aqui eu esqueci um ponto final. Tá vendo? Esqueci um ponto final aqui. Então, eu até estou corrigindo a minha discursiva. Eu até vou mostrar os erros para vocês. Mas, ó, tem que ter ponto. Tem que ter ponto. Tem que ter ponto. Ó, não coloquei ponto, não coloquei ponto. Aqui eu já estou perdendo ponto. Brincadeiras, né, com a palavra, mas eu já estou perdendo pontos aqui. Parece imperceptível, não é? Mas quem está corrigindo vai verificar se você está colocando ponto final. Tá? E aí, ó, não se coloca as equações uma embaixo da outra. Se coloca de forma linear. Aí, ó, obtendo-se as raízes, aí você pode utilizar termos indexados. Ok. Eu poderia ter continuado aqui, tá? Poderia ter continuado aqui. Eu quis pular mais uma. Poderia ter continuado aqui. Na verdade, seria até o mais indicado. Porém, ó, o intervalo de valores de K é 2 pontos, menos 1 e 2. Intervalo aberto, bonitinho. Então, ó, como vocês podem observar, eu não coloquei muita conta. Eu coloquei o início, uma informação do meio e o fim. Eu pulei etapas. Eu coloquei que a F é igual a G, coloquei que é igual a isso e coloquei o resultado final, já simplificado. E não fiz o cálculo das raízes, porque não vai dar tempo, não vai ter espaço. Tudo bem? Vocês estão conseguindo compreender assim, a ideia? Professor, vou ter que fazer um delta e um bhaskara para colocar aqui as raízes. Não, você não tem que fazer isso. Você indicar, tá? Você indicar como é que é a resolução. Ó, você tem que obter as raízes e é isso. Ué, foi, voltou. Agora vamos para a segunda. A segunda é aquela que a gente tem que fazer a diferença. Para obter a maior distância possível, deve-se subtrair as leis das funções g e f, nessa ordem, e calcular a coordenada do y do vértice da função obtida. Tá vendo? Eu coloquei um texto para indicar o que eu vou fazer. Esse texto teve 3 linhas porque são muitas etapas, mas eu coloquei um texto para indicar. Coloquei aqui um texto para indicar as contas e depois o final. Um texto para indicar os cálculos, porque aqui teve uma fração. Se você tem uma letra muito bonitinha, você pode colocar, eu recomendo que você coloque. Aqui, por exemplo, não fica legal se você colocar dessa forma linear. Eu acho que nessa forma aqui fica melhor. Mas eu coloquei as duas para mostrar para vocês, tá bem? Que fração a gente tem que colocar também na mesma linha. Não coloque em duas, tá? E aí depois, ó, portanto, vírgula, a maior distância será 9/2. E aqui eu fiz os cálculos, ó. Fiz ó, a distância de A a B, é g de x menos f de x, indiquei a conta, implicando, distância de A a B igual a isso. Sendo assim, y no vértice menos delta sobre 4A,
Eu já poderia ter colocado aqui o 9/2, ter evitado esse cálculo aqui, já que eu vi que ia ficar feio. É uma opção também. Mas quem é meu aluno sabe, eu coloco também os erros justamente para que vocês vejam os erros, né? Eu poderia ter passado isso aqui ali e ter tirado tudo. Mas eu acho que ia tirar a beleza da aula. Depois, a letra C, que é aquela que a gente tem que calcular um monte de coisa. Ó, já que a gente tem que calcular um monte de coisa, em primeiro lugar, deve-se calcular as coordenadas dos vértices de F e G. E aqui as duas linhas, estou calculando as coordenadas. Esse tracinho aqui foi uma lascazinha de borracha, tá, gente? É uma lascazinha de borracha verde. Então, só para a gente entender aqui, tá? Porque só esse negócio. E aí você... Só um minutinho. Pronto. E aí a gente tem, ó, em segundo lugar, deve-se obter os pontos de interseção dos gráficos de F e G. Isso aqui que eu coloquei, de vermelho, coloquei opcional, que eu já ia dar aula para vocês, né? Tá vendo que eu não utilizei a terceira pessoa, porque aí realmente era algo que eu iria fazer. Então, iremos aproveitar os dados do item A. Ou poderia colocar, ó, pode-se aproveitar os dados do A, deve-se aproveitar os dados também, pode ser, mas eu já utilizei muito deve-se. Falei que é opcional por quê? Porque aqui no item A, eu já calculei as raízes. Estão vendo? E na letra C, eu posso aproveitar esses dados. Então, você pode indicar para o leitor que você está pegando uma informação obtida no item anterior. É uma possibilidade também. E aqui, mais uma vez, ó, utilizando os conectivos, implicação, implicação, calculando o ponto médio, 2 pontos. E aí, como os pontos possuem as mesmas coordenadas, não sei se vocês perceberam, pode-se concluir que a distância entre os pontos M e N é zero. E é isso. Finalizei aqui a minha discursiva. Não é uma discursiva perfeita, tá? Porque, como vocês podem ver, temos muitos erros, mas é uma discursiva que, com certeza, ela tem uma pontuação alta. Porque, primeiro, que ela está correta, todas as 3 alternativas estão corretas, eu tomei todo o cuidado para fazer certinho com vocês. Ela está bonitinha, amarradinha, tá vendo? Você está explicando o que você vai fazer no início, você está colocando os cálculos no meio e você está concluindo. Você está fazendo ali, portanto, tal, é igual a tanto. É igual que a gente pedia para os nossos professores, para os nossos alunos do 6º ano, qual o valor obtido por João? O valor obtido por João é tanto. Adriele, você pode colocar as letras, tá? Principalmente porque você tem que resolver as 3 indicativas, tá bom? Aí, nesse ponto, se você colocar ou não colocar, você não perde pontuação, não. Tá? Não vi ninguém perdendo pontuação por causa disso. E nesse caso, no caso de você ir de uma alternativa para outra, você pode pular linhas. Mas é aquilo. Por que eu não pulei linhas aqui, Adriele? Você notou que as alternativas, elas são muito grandes. As resoluções são muito grandes. Então, o problema que eu tive aqui foram as linhas. As resoluções eram enormes. Então, primeiro eu fiz um rascunho, primeiro eu fiz lápis, e aí depois eu fui, né, reduzindo ali o meu processo. Tá bom? É claro que vocês não vão ter um lápis na prova de vocês, mas vocês vão ter uma folha de rascunho. Então, deve-se utilizar a folha de rascunhos. Deve-se utilizar uma linguagem impessoal. Tá? Pode-se pular linhas. E por aí vai. E cuidado também. Sim, por isso que eu não pulei aqui as linhas, por isso que eu não coloquei todos os cálculos, tá bom? Eu só indiquei o início e depois o meio e para o final. Poxa, eu não fiz esse cálculo aqui do delta, eu não fiz essa conta aqui, já disse que vale 1. Eu não fiz a conta aqui do ponto médio, eu falo mediano, do ponto médio. Não fiz nenhum desses. Tá errado? Não, eu só estou indicando o que é. Eu poderia ter colocado, ó, eu tenho um espacinho aqui, uma gordurinha, que eu poderia ter colocado as coordenadas e tal, mas não está errado. Eu indiquei o A e o B,
Ponto médio é a soma dividido por 2. Ponto médio é igual a tanto. E é isso, tá? Não é uma, repito, não é uma discursiva perfeita, e justamente porque eu quero também ver os erros. E aqui eu já vou apontar um outro erro para vocês. Eu tive um pouquinho de margem irregular. Ó, tá vendo aqui? Vou ampliar. O O e o S está caindo do abismo, tá bom? Aqui tá ok, aqui tá ok. Ó, viu? Isso perde pontos. Perdi um pouquinho aqui também. Aqui tá ok. Esse vermelho, desculpa, tá, gente? Caneta vermelha de professor a gente sabe que sempre borra, né? Então desconsiderem. Faltou o ponto final. Aqui, ó, olha esse espação. Olha esse espação. Eu poderia ter jogado o pódice um pouquinho mais para cá e ter colocado um com um traço. Viram? Então também perdi um pouquinho de pontos aqui. E aí fica aqui a minha sugestão para vocês. Eu acho que eu vou enviar, tá, para os grupos esse material e também esse padrão, tá? Para quem quiser utilizar como base. A galera da Sedu Espírito Santo, que está fazendo um curso aqui comigo, já fez várias discursivas. Quem aproveitou, aproveitou. Tá bom? Então, trouxe aqui para vocês, para a gente ter mais uma parte aqui de discursivo. Espero de coração que vocês tenham gostado, tá? Alguém quer tirar mais alguma dúvida antes da gente ir para a próxima parte? Inclusive, tá, esse padrão discursivo é basicamente um padrão para tudo quanto é concurso. Tá? São Paulo, esse aí foi do Rio Grande do Norte, então... Aqui, ó, posso fazer colunas na hora para aproveitar melhor o espaço? Colunas? Não entendi, Otávio. Não entendi. Você escreve aí de novo, por favor. Adriele, sim, tanto que se você reparar, você vai reparar ali no texto, que eu fiz o quê? Primeiramente, e depois em primeiro lugar. Então, eu tive aí esse cuidado. A minha câmera tá travando um pouquinho, tá, gente? Porque eu tô utilizando muitas coisas abertas, por isso que pode estar travando. Tá? E a gente tá em live, né? Aí, colunas na hora. Eu não entendi realmente isso daí, tá, Otávio? Se você puder depois explicar melhor, eu agradeço. Não, tudo bem. Por nada. Ok, vou fechar aqui. E aí eu vou deixar também, tá? Deixar aqui também para vocês. É claro que, poxa, se você está assistindo essa aula pelo YouTube, no link da descrição tem o material, tá bom? Você coloca um tracinho, cara. Não, deixa a coluna não. Vai escrevendo com calma, escreve devagar que vai dar tudo certo. Aí aqui, deixa eu comentar com vocês. Eu sei que a banca não é FEPESE, tá? Eu sei que a banca não é IBAD, eu sei que a banca não é o PENEP, mas eu trouxe algumas questões diferentes, porque essa revisão é, sobretudo, para a galera do curso do Espírito Santo. Eu coloquei aberto. E a gente já fez quase todas as questões da Fundação Carlos Chagas. Então, eu tive que trazer algumas questões diferentes. Tá bom? E espero que vocês aproveitem, porque são questões muito boas, que a gente vai abordar vários assuntos. Vamos começar, então? Aqui, ó. De quantas maneiras podemos escolher três números distintos do conjunto, ó, de 1 a 33, de modo que sua soma seja um múltiplo de 2? Tá. Essa questão aqui, ela está falando sobre análise combinatória.
Mais precisamente, combinação. Por que combinação? Porque você vai escolher três números, você vai escolher três números e você quer que a sua soma seja par. Então, não tem ali diferença na ordem que você vai escolher. Se você escolher o 2, o 4 e o 5, é a mesma coisa que o 5, o 4 e o 2, só que aí essa soma vai dar ímpar, né? E você quer a soma. Então, esse é um problema que a gente vai ter que dividir em casos. Isso é a primeira parte. Primeiro, saber quantos números pares nós temos, porque não é ilimitado aqui a conta. Nós temos de 2 a 32, certo? Então são 16 pares e 17 ímpares. Tá? A quantidade não é igual, porque você começa pelo número 1 e você não termina com o número par, você termina aqui com 33. Então não é igualzinho. Então você tem mais ímpar do que par. Para resolver essa questão, nós precisamos dividir em casos do nosso problema. Agora vamos pensar aqui. Quais são os casos em que eu tenho uma soma de três números e o resultado dá par? Primeiro, se você tiver três números pares. Se tiver todo mundo for par, sua soma vai ser par. E aí, isso vai ser uma combinação de 16 elementos, agrupados 3 em 3. Tá? Vamos fazer aqui. Vai ficar, ó, 16 fatorial, 3 fatorial. Aqui a gente faz 16 menos 3, 13. Abro 16 até o 13. E agora, multiplica esses resultados. 560 combinações. Temos também um segundo caso, já que são três números. Se eu tiver dois pares e um ímpar, não vai dar certo. Porque dois par com par vai dar par, o ímpar vai dar um resultado ímpar. Agora, se eu tiver dois ímpares e um par, aí eu consigo fazer. E repara que você tem aqui a letra E. Essa letra indica que nós vamos multiplicar essas combinações. Eu vou fazer uma combinação dos 17 números pares agrupados 2 em 2 e vou multiplicar pela combinação dos 16 números pares agrupados 1 em 1. Essa combinação dos 16 já vai dar 16, né? Se eu tenho 16 pares, tenho que escolher um. De quantas maneiras eu posso fazer? 16. Então, o que a gente vai ter de conta mesmo é essa primeira aqui.
Não sei se alguém tentou ligar aí o áudio, ou como esse vídeo aqui ele tá indo para o YouTube, eu tirei aqui o áudio, tá? Então, se você quiser tirar alguma dúvida, pode usar o comentário, tá bom? Fica à vontade. Até também por uma questão de direito de imagem, tá bom, gente? Fica chateado comigo, não. O curso ainda não cresceu o suficiente para eu pagar royalties para vocês. Não consigo ainda pagar pela participação. Aí vai ficar, ó, 16 vezes 8, 2.166 combinações. Percebam aí que não tem outro caso, porque o outro caso seriam 3 ímpares. 3 ímpares vai dar ímpar. Então, você vai somar tudo. Hum, letra D. Então, eu trouxe esse item para a gente treinar justamente isso, essa parte aí das combinações, como que os cálculos são feitos, tá? Como que você, o que que você faz com a ideia da divisão de casos? Divisão de casos, no final, a gente soma os resultados. Quando a gente tem um conectivo E, a gente multiplica. E é isso, é importante a gente diferenciar quando que a gente utiliza esses conectivos, tá bom? Só um minutinho. Vamos aqui para a próxima. Agora eu trouxe aqui uma questão de probabilidade para a gente treinar. Vamos aqui para a leitura. Uma moeda lançada 3 vezes. Qual é a probabilidade de se obter coroa em pelo menos 2 das jogadas? Esse pelo menos sempre indica algo a mais. Então, o que esse pelo menos indica? Primeiro aqui, ó, é uma questão de probabilidade. E essa questão eu vou utilizar a definição. Eu não vou fazer diferente, vou utilizar a definição, que é a probabilidade de um evento, é um número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Vamos fazer dessa maneira. Se eu falo que eu quero pelo menos duas coroas, isso me dá novamente casas, tá vendo? Eu posso ter duas coroas e uma cara, ou três coroas. Eu vou fazer aqui esses itens da seguinte maneira. Eu vou fazer fazendo cada probabilidade, cada caso, melhor dizendo, do espaço amostral. E também eu vou mostrar como que é o cálculo. Por quê? Porque se essa questão fossem 10 moedas, tá? Se eu lançasse 10, uma moeda fosse lançada 10 vezes, desculpa, ou 10 moedas. Tá? Uma moeda foi lançada 10 vezes, e eu quisesse que obter coroa em pelo menos 8 jogadas, ia dar muito mais trabalho do que isso daqui. Então, a gente tem que também aprender, né? Saber como é que faz com o cálculo, sem ser fazendo um por um. Então, vamos aqui para o nosso primeiro caso. Duas coroas e uma cara. O nosso espaço amostral é 2 vezes 2 vezes 2, 8. Caro coroa, caro coroa, caro coroa. E o nosso evento
Você quer duas coroas e uma cara? Você tem essas possibilidades. Agora, como que você chegaria nesse resultado sem fazer um por um? Você tem duas coroas e uma cara, elas ficam trocando de posição entre si. Então, isso é uma permutação. Onde você tem as duas coroas ali se repetindo. Então, ó, 2 e 1. Um. Isso aqui dá 3. Então, a maneira de você chegar nesse resultado sem ter que ficar fazendo um por um é utilizando a permutação de elementos repetidos. Pega-se o total, e aí você coloca a quantidade de caras e coroas ali no denominador. E faz ali, fica parecido com combinação, né? Essa é a primeira. A segunda são 3 coroas. O nosso espaço amostral continua sendo o mesmo. O nosso evento é somente isso daqui. E aí, gente, realmente não tem muita conta, tá? E a probabilidade dele ocorrer. Eu vou chamar isso aqui de evento 1. Vou nomear os eventos, tudo bem? Ó, evento 1. É melhor nomear os eventos. Letra A. Muito bom, né? Olhando assim, até parece que é molezinho. Show de bola. Dá um tempinho para vocês tirarem aquele print. Só um minutinho, tá? E aí? Ué, pronto. Volta. Voltei. E aí, galera, vocês estão curtindo? Tá sendo útil aí essas revisões? O que vocês estão achando? A gente não vai ficar só em análise e probabilidade, não, tá, gente? Trouxe também questões de geometria. Show de bola. Aqui a gente tem, ó, no lançamento simultâneo de dois dados perfeitos, distinguíveis, a probabilidade da soma não ser igual a 7. Vamos aqui. Bom, aqui é uma questão de probabilidade. E aí, deixa eu lembrar, não é probabilidade complementar. É, nós vamos utilizar a complementar. O que é a probabilidade complementar? O evento complementar é 1 menos
a probabilidade do seu evento. Ou a probabilidade do evento é 1 menos a probabilidade do evento complementar. Vou explicar aqui para vocês o que são eventos complementares. Eventos complementares são aqueles que, quando eu somo os dois, o resultado dá 100%. Então, um é o complemento do outro. Então, se aqui o meu evento é não ser igual a 7, o meu complementar é ser igual a 7. Por que eu estou falando isso para vocês? É muito mais fácil calcular uma soma sendo igual a 7 do que uma soma não sendo igual a 7, porque aí você tem muitos outros resultados. Então a gente vai calcular a soma sendo igual a 7, depois vai tirar de 100%. Então vamos lá, ó. Evento complementar. Vamos aqui para o nosso espaço amostral. São dados, não é isso? Então, 6 vezes 6, 36. Agora vamos para o nosso evento complementar, que é a soma ser igual a 7. E aqui, soma ser 7, eu gosto de fazer assim, ó. Ah, instalei. 1 com 6, 2 com 5. Aqui eu já faço 1 por 1. Então nós temos aqui 6 elementos. Ou seja, a probabilidade do meu evento complementar é 6 sobre 36, que simplificando, 1/6. Então, a probabilidade do meu evento é 5 sobre 6. Letra A. Deixa eu lembrar aqui, tem uma maneira da gente calcular quando é essa situação de você ter que fazer a soma igual a um número. Não tem como você calcular. Vamos pegar o seguinte, ó. Você quer uma soma igual a 6. Eu vou colocar uma soma... 6 elementos. Eu vou colocar uma soma igual a 5, como exemplo, tá? Como que você poderia, com 2 dados, aí, fazer uma soma igual a 5? Tem aqui dado 1, dado 2, e você tem 5 pontinhos. E aí você precisa fazer ponto e traço. E aí quem assistiu a aula do curso sabe do que eu estou falando, que é o ponto e traço. Só que lembrando que não pode zerar. Então você já tem que atribuir pelo menos um pontinho para cada, e aí esses pontos não entram, tá? Aí seria uma permutação, no caso, de 4 elementos, porque seriam 3 pontos e um traço. 3 e 1. 4.
E perceba que soma igual a 5 é exatamente isso mesmo. Ó. 1 com 4, 2 com 3, 3 com 2, 4 com 1. Você chegou no resultado. Quando são dois dados, não é muito interessante fazer o ponto e traço, porque é melhor você fazer um por um. Mas se você estivesse trabalhando com, por exemplo, 4 dados, 5 dados, aí o ponto e traço já se torna bem útil, porque você fazer cada caso complica. Tá? Se você tiver em dúvida do que é o ponto traço, também é chamado de combinação com repetição. É claro que eu não vou estender aqui na aula com vocês, tá bem? Porque se eu colocasse, por exemplo, uma soma igual a 8, eu tenho que colocar o limite inferior de atribuir os pontos, mas eu também tenho um limite superior, porque os meus dados eles só vão até 6. Então eu não posso colocar 8 pontos no mesmo local. Então, tem um limite inferior e tem um limite superior. Então tem maneiras aí de você trabalhar com isso. Eu não vou fazer isso aqui agora, porque senão a gente não vai se enrolar todo. Mas num dado momento, entendeu? Dado momento, eu faço aí com vocês e a gente trabalha com isso daí. Quem quiser copiar, ó, tem resolução, quiser copiar aqui também. Pô, professor, tem chance de cair, poxa, 3 dados, uma soma igual a 9. Tem como cair, cara? 3 dados e uma soma igual a 9? Não, difícil. Muito difícil. Cair pode cair. Não estou dizendo que não pode. Não é proibido. Mas aí, com que frequência isso aí acontece? Jesus amado. Nenhuma, praticamente. Vamos lá, continuando. Aqui agora a gente já deu uma mudada. Eu estou indo agora para geometria analítica. Sim, geometria analítica. Faz parte aí do nosso edital. Então vamos fazer uma revisãozinha. Considere as seguintes retas. Sobre isso, é correto afirmar que não se interseccionam em 2 pontos, em um único ponto, trata-se da mesma reta, são perpendiculares. Tá. Ele está querendo que a gente trabalhe com condição, posições relativas entre retas. Então vamos colocar aqui, ó. Geometria analítica. Não, né? Posições relativas entre retas, não. Não, acho que é isso, né? Posições relativas entre retas. Pode ser paralelas, perpendiculares, concorrentes. Isso. Posições relativas entre retas. Tá certo. Se tiver errado, temos vários professores de matemática aqui que podem me corrigir. Por favor, se eu tiver errado com o título, me avisem. A gente vai falar aqui de paralelas, concorrentes, é isso aqui mesmo, né? Posições relativas. No caso, o que você tem que fazer para espaços para você chegar na posição, verificar as posições relativas? Você tem que colocar todas as suas retas. Também, Pedro, avaliar o coeficiente angular, mas primeiro você tem que colocar na sua forma reduzida. Porque aqui ela está na equação geral. Tem que passar para a equação reduzida. Então a reta R, que ela é 2x mais 3y igual a 4. Eu vou colocar aqui, ó, 3y igual menos 2x mais 4. Vou dividir tudo por 3. Pronto. Agora minha reta é S.
4x, 6y menos 8. Primeiro eu vou dividir isso aqui tudo por 2. E agora dividindo tudo por 3. Esse aqui é o nosso angular. Vou chamar de M1. Esse aqui é o nosso outro angular. E agora vamos às comparações. Duas retas podem ser paralelas, concorrentes. No caso da geometria analítica, nós avaliamos também se elas são perpendiculares. Elas são paralelas. Se M1 for igual a M2, concorrentes. Se M1 for diferente de M2, e perpendiculares. Se o produto dos coeficientes for igual a menos 1. Como eles são iguais, elas são paralelas. Então, não se interseccionam. Letra A. Existe também, tem também a possibilidade delas serem a mesma reta. Aqui, Tem aqui, trata-se da mesma reta. Poderia ser, trata-se da mesma reta. Mas para ser a mesma reta, elas têm que ter as mesmas equações. Tudo igual. O angular e o linear. Nesse caso aqui, o angular está sendo igual. Mas o linear, 4 terços e menos 4 terços. Então, o que nós temos é 4 terços menos 4 terços. Aí nós temos uma reta passando aqui e a outra passando aqui embaixo. Isso aqui quem determina é o linear. Então, para ser a mesma reta, elas têm que estar ali tudo igual. Principalmente na sua forma reduzida. O que acontece com o B sendo de valor diferente nas retas paralelas? Na verdade, para ser paralelo, o B tem que ser diferente. Tem que ser assim, AX mais B. Tá? Para ser paralelo, o coeficiente angular tem que ser igual. E aí você tem um caso de paralelismo, que é o caso delas serem coincidentes. Se os A's forem iguais e os B's forem iguais, então você tem retas coincidentes. Que é um caso mais avançado de paralelismo, né? Elas são tão paralelas que elas são as mesmas coisas. Também são coincidentes, são a mesma reta. Tá? O B tem que ser diferente. O coeficiente B, não, o linear. É porque eu não falo coeficiente B, porque o coeficiente B a gente está falando de geometria, a gente está falando de geometria analítica, né? Então, analítica a gente não fala B. Analítica a gente fala linear e angular. A e B é função. Só mesmo padrões. Aqui, temos mais uma questão agora da IBFC. Vamos lá. E faltou subir o elevador aqui, gente. Deixa eu pegar aqui o material, vou alterar aqui.
Peraí. Faltou subir elevador. Vou resolver aqui agora. Pronto. Agora tá bonitinho. É a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B, sendo considerada a função é igual a... Eu vou pegar também, aproveitar, alterar aqui o material, pegar essa imagem aqui, copiar, e vou colar aqui para eu ter mais espaço para alterar lá. Ótimo. Vamos agora para resolução. Essa te dá um cansaço? Cara, aqui... a nossa função é 2 elevado a x, a exponencial. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que determinar os pontos A e B. Tem que determinar esses pontos. O ponto A, o x é igual a zero. E o y é f de zero, é o que está indicado aqui. Então, essas são as coordenadas do ponto A. O ponto B, o x é igual a 2. E o y é f de 2. Agora, você tem que achar a equação da reta que passa por esses pontos. Você tem algumas maneiras de você encontrar. Você pode ir da reduzida para geral. É uma maneira interessante. Ou você pode ir também direto para geral. Eu vou fazer das duas formas com vocês. Vamos então primeiro, primeira forma agora para a gente encontrar a nossa equação da reta. Eu tenho aqui y igual a x mais b. O coeficiente b, ele é a altura onde o gráfico toca o eixo y. Então ele bate aqui no ponto igual a 1. E o meu a, ele é a variação do y sobre a variação do x. Vai ser 4 menos 1. 2 menos 0. 3 sobre 2. Então, nossa equação vai ser y igual 3x sobre 2 mais 1. Só que todas as equações aqui, elas estão na sua forma geral. Como que eu passo da reduzida para geral? Eu tenho que jogar todo mundo para um lado só, igual a zero. Só que a geral, ela não gosta de trabalhar com frações. Então tem que multiplicar tudo aqui por 2. Aí fica 2y, 3x mais 2. Aí a alternativa, letra B. Tá bom? A gente não trabalha aí com frações quando a gente está na nossa equação da reta, tá? Aí a gente multiplica. É um detalhezinho, né?
Detalhezinho, detalhezinho. Agora a gente tem a segunda forma. Ah, professor, não quero pegar esse detalhe. Como que eu faço então? Você calcula o determinante dessa matriz aqui com as coordenadas desses pontos, ó, 0, 1, 2 e 4. Calcula o determinante dessa matriz e igual a zero. X vezes 1 vezes 1, x. 2y, 0, 2, 4x, 0. Soma todos os resultados aqui. Soma todos os resultados aqui. Determinante é a de baixo menos a de cima. Isso aqui você vai igualar a zero. Vai ficar, ó, 2y, x menos 4 menos 3, menos 2, igual a zero. Aí isso aí você está usando exclusivamente também a geometria analítica. Essa teoria, esse determinante... Estou apertando um negócio. Esse determinante, ele é o cálculo da área de um triângulo. Você calcula um triângulo... Vou mostrar aqui para vocês. Você consegue calcular a área de um triângulo, pegando o resultado desse determinante, né, o módulo dele, e dividindo por 2. Mas, se os pontos estão alinhados, significa que o determinante ele é zero. Então, a gente utiliza um meio de D. Isso aí. Então, a gente utiliza isso para achar equações das retas. Porque o que você fez aqui? Você pegou um ponto A, você pegou um ponto B, você pegou um ponto P qualquer. Tanto que nós chamamos de x, y. E você disse que esse ponto B está alinhado, porque a gente igualou a zero. Então, onde está esse ponto P? Esse ponto P pode estar em qualquer lugar daqui. Pode estar aqui, aqui, aqui. Então, você achou uma equação que te dá todas as possibilidades do ponto P. A Kelly ela falou o seguinte, tendo os pares ordenados, eu poderia testar as alternativas com eles? Poderia. Poderia verificar qual deles que bate zero. Mas aí tem que ser os dois, tá, Kelly? Você teria que testar os dois pontos. Porque pode acontecer de um ponto zerar e o outro não, né? Tá bem? Que é o caso de ser assim, ó. Aí imagina, você tem duas retas aqui, aí essa aqui é o certo, essa aqui é errado. Aí você testou só o ponto A. Pode acontecer. Tá? Vamos aqui para a próxima. A gente agora tá falando um pouquinho de geometria, tá vendo? Vem para cá, deixa eu fazer isso aqui um pouquinho mais para trás, vou apoiar aqui um pouquinho o pescoço. Dá uma dor no pescoço, gente, vocês nem imaginam. Ficar uma hora assim, uma hora e pouco assim. Vamos aqui. Um triângulo retângulo isósceles apresenta um perímetro. Pertinho de mim, vem. Oxi. Pertinho de mim. Apresenta um perímetro igual a 2 vezes 1 mais raiz de 2. Qual é a medida da hipotenusa desse triângulo? Vamos lá. Vamos fazer uma ilustre ação.
Bom, gente, se ele é um triângulo retângulo isósceles, se eu falar que aqui mede A, aqui também vai medir A, isso aqui vai ser, essa parte vai ser a diagonal do meu quadrado, né? Então vai ser L raiz de 2, vai ser A raiz de 2. Você também pode chegar nessa equação, nessa relação por Pitágoras, ou se não, concluindo que aqui é 45 graus, fazendo seno. Fica à vontade. Só rapidinho. Isso. Então, você está falando de perímetro. Essa vai ser a relação do perímetro. Então, você vai ter que colocar aqui 2A mais A raiz de 2 é igual a 2 vezes 1 mais raiz de 2. Bom, eu vou colocar esse A em evidência, que é quem eu quero descobrir, não é? E agora deixa eu pensar um pouquinho. Agora seria passar dividindo, né? É. Só um minutinho. Peraí. Voltei. Voltando. Fui pegar um café. Aqui agora a gente vai ter que fazer essa divisão. Eu tô pensando se tem como a gente fugir dessa conta. É, não tem como não. É, tem que fazer isso aí mesmo. Então, colocar aqui do lado. Aqui nós vamos racionalizar o nosso denominador. Vamos lá, simbora. Aqui em cima eu vou fazer uma distributiva. Vai ficar, ó, 1 vezes 2 menos raiz de 2 mais 2 raiz de 2 menos raiz de 4 que vai dar menos 2. Isso aqui vai dar 2 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. O nosso A vai ser igual 2. 2 menos 2 cancela. 2 vezes raiz de 2. 4 menos 2. Raiz de 2. Pronto. Chegamos aqui. Aí você vai todo contente para marcar a letra B, né?
Vai todo contente para marcar a letra B. Você encontrou raiz de 2. Tem a letra B, raiz de 2. Só que aí, ó, qual é a medida da hipotenusa desse triângulo? Aí que dá uma raiva, não dá? Então, a hipotenusa é igual a raiz de 2. A raiz de 2, que é 2. Letra C. Você faz isso tudo e chega nisso aí. Ah, mas dá uma raiva. Tem alguém que quer tirar uma dúvida? Tô voltando aqui para quem quiser tirar um print, tá? Fica à vontade. Printzinho é sempre bom. Essa questão parecia aquelas. Nossa, volta. Isso. Essa questão parece aquelas contas de nono ano, lembra? Você tem que racionalizar os denominadores. É dar mó contão. Eu tava pensando aqui o que poderia fazer com esse cálculo. Ó, esse A2 mais raiz de 2 é igual a 2 vezes 1 mais raiz de 2. Só que o 2 eu posso escrever como raiz de 2 vezes raiz de 2 mais raiz de 2. Aí eu posso colocar raiz de 2 em evidência. Aí fica raiz de 2 vezes A é igual a raiz de 2 mais 1 igual a 2, 1 mais raiz de 2. Ah, aqui, ó. Por isso que eu tava parando, tava olhando, pô. Aí tu corta, corta, corta. A vezes raiz de 2 é igual a 2. E ainda considerando que o 2 é igual a raiz de 2 vezes raiz de 2. Ah, viu só? Boa. Cheguei aí, ó. Se bem que aqui já tá o resultado, né? Que é L raiz de 2. Aí, ó, outra forma. Os meus devaneios matemáticos transformar o 2 em raiz de 2 vezes raiz de 2 para usar fator comum em evidência. Ai, Jesus. Aqui também. E vamos para a última. Se for uma questão grande, é a última. Se for pequenininha, vai até para mais uma. Essa daí eu vou deixar para a última, não por causa dela ser. Ela é pequena, tá? Mas eu vou explicar também uma teoria para vocês bem legal, que é a trigonometria. Basicamente é relação fundamental. Só que vem um ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Fica aqui a minha dica. Quando a gente trabalha com tangente, quer descobrir o cosseno, fica meio chato utilizando a relação fundamental. Tem também as consequências, que dá para a gente conseguir se sobressair, né? Mas eu acho que tem um método bem mais interessante, que é o seguinte: você cria um triângulo retângulo, e aí você pega um desses ângulos e chama de x. Se você está falando que a tangente de x é igual a raiz de 2 sobre 4, tangente
é oposto sobre adjacente. Então, você pode criar um triângulo cujo cateto oposto vai ser a raiz de 2 e o cateto adjacente vai ser 4. E fazer o teorema de Pitágoras para achar a hipotenusa. Dezoito é 2 vezes 9. 3 raiz de 2. Por que nós fizemos isso? Porque agora nós temos todos os elementos aqui do triângulo. O que ele pediu foi o cosseno? Ok. Cosseno de x é o adjacente sobre a hipotenusa. Então vai ser o cateto adjacente sobre 3 raiz de 2. Aí você racionaliza, né? Então, resultado, 2 raiz de 2 sobre 3, letra E. Então fica uma dica aí bem interessante para, se você quiser resolver, achar as relações de trigonometria, sem precisar ir recorrer pela relação fundamental, porque às vezes não dá. Não é que não dá, mas fica muito trabalhoso. Você ir assim, indo pela relação fundamental, fica muito legal, não. E, gente, hoje foi uma live bem bacana. A gente conseguiu trabalhar aí com a discursiva, fizemos algumas questões. Hoje é quinta, no caso, não sei quando que você está vendo a gravação, mas a gente vai ter mais uma live aí de revisão. Espero contar com vocês aí, com a presença de vocês na próxima live. Por enquanto, eu me despeço. Até a próxima. Valeu.